pessoal, tudo bem? Senhores e senhoras, professor Gabriel Menezes aqui de Geografia. A nossa aula hoje, pessoal, é uma aula sobre China. E aí a nossa aula sobre China é basicamente uma relação entre triunfo e caos chinês, né? Eu não conheço um país tão polêmico e tão complexo quanto a China quando a gente fala de geografia, tá? Por que é um país polêmico e um país interessante ao mesmo tempo de se conversar? Porque ao mesmo tempo que a China aborda todo um crescimento econômico que é único no mundo inteiro, por um outro lado, eu estou falando de um país que cresceu de uma forma extremamente autoritária, nunca conheceu democracia, né? Tem problemas gigantescos de desenvolvimento, problemas sociais gritantes, e ao mesmo tempo virou uma potência. Né? Então, o que é essa China? Né? Inclusive, essa aula hoje começa com essa foto aí maravilhosa do nosso incrível Mao Tse-tung. Eu quero que você grave o nome desse cara, Mao Tse-tung. Chamaremos de Mao, tudo bem? E aí, veja. Então, vamos falar um pouco sobre a China, seu triunfo e caos. E aí, bom, pessoal, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho que falar com vocês sobre o que seria a Asus e a Lenovo, né? Bom, se a gente parar para pensar em China, desenvolvimento, tecnologia, eu tenho que falar de algumas empresas como, por exemplo, a Asus e a Lenovo, né, que são empresas de grande porte hoje no mundo, ambas trabalham com hardware, né, trabalham hoje com telefonia, computadores, enfim, trabalham com hardware eletrônicos em geral, e aí são empresas que hoje têm um destaque geopolítico absurdo, né? São países de grande vulto internacional, de grande importância internacional. A Asus aí sempre foi uma das marcas pioneiras na fabricação de hardware para computador, também agora para celular, para notebook, tá? A Lenovo, ela comprou a Motorola, né? Não tem aí muito tempo, então os celulares da Motorola são da Lenovo, né? Peças de computador, né? Notebooks montados também são Lenovo, então você tem toda uma característica aí bastante ampla das duas empresas, tá? Em termos de capitalismo internacional. E isso diz bastante da China de hoje, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho um telefone antigo da China chamado de iPhone. Caramba, o que é o iPhone? Pessoal, o iPhone nada mais é do que um telefone, tá? Chinês, da época de 2006, 2007, 2008, acho que até se bobear um pouco antes, que simulava o iPhone. Vocês estão vendo aí, o telefone ele é idêntico, bom, idêntico, vírgula, né? Mas ele é parecido com um iPhone antigo, um iPhone 4, iPhone 5. E aí era muito curioso porque ele era o touch, só que ele não era o touch de fato, ele era literalmente a definição do touch, porque né, o touch em teoria é o toque, né? E esse telefone realmente era toque, você tinha que dar um baita toque na tela para que ele funcionasse, né? E ele foi um marco na época porque tinha aí 4 chips de telefonia. Pô, o celular hoje tem no máximo 2, antigamente ele tinha 4. Foi de um celular de 16 anos, 15 anos atrás, né? Enfim, um pouco menos, um pouco mais, mas enfim, algum tempo atrás. Tô falando de um celular que tinha rádio, que tinha televisão junto, né? Você via a televisão de forma tradicional, porque tem uma antena aí gigantesca, você tá vendo? Essa antena era retrátil, então ela conseguia entrar para dentro do celular. Enfim, e era um tipo de aparelho, tipo da China, porque durava 2, 3 meses, né? Então era um aparelho que durava tão pouco que, cara, era realmente, né, ruim. Você sabia que comprar aquilo não durava muito tempo. Então você comprava para tirar onda, ou você comprava porque não tinha dinheiro, ou você comprava porque, enfim, você tinha dinheiro, você queria tirar onda, você queria ter um celular legalzinho, né, que não fosse o olho da cara, sabendo que ele ia durar, tá, 3 meses, porque em 3 meses a tela estava afundada de tanto você ficar cutucando o telefone. Bom, pessoal, para entender o que é a China de hoje, eu preciso entender particularmente qual é o histórico da China, tá? E a China ela foi dividida entre 2 partidos, tá? O partido chamado então de Kuomintang e o partido chamado de Partido Comunista Chinês. Eu fiz um pequeno erro no slide, tá? Mas em teoria aqui é o Partido Comunista Chinês. Esquece nacionalista aqui. Vamos chamá-los de PCC. Bom, os 2 partidos, pessoal, eram opostos. Eram os 2 grandes partidos da China e ficaram ali muito divididos no início do século XX. Vale lembrar, pessoal, que antes dessa divisão dos 2 partidos, eu tenho um movimento bem interessante, que é o movimento, tá, de conflitos na China no século XIX. A China passou por vários problemas ali, dentre eles a Guerra do Ópio, a Guerra dos Boxers, né? A guerra passou por vários conflitos com a Inglaterra, conflitos internos, enfim, a China teve muita dificuldade no século XIX. Ainda no início do século XX, a China é invadida pelo Japão, então a China não estava lá muito bem das pernas, não estava no seu melhor momento. E aí surge quem? Surge então uma divisão política muito forte no país.
que é, como eu já disse a vocês, o Kuomintang e o PCC. Bom, o Kuomintang, pessoal, é o partido nacionalista, leia-se um partido mais conservador, defendendo valores tradicionais do país, tá? Mais capitalista e mais liberal, mais pró-mercado, mais pró-relações internacionais do ponto de vista do mercado internacional, tá? E aí o PCC, claro que era o inverso, né? Um partido comunista, tá? Com poder centralizado e próximo à União Soviética, né? Tinha uma certa relação amistosa com a União Soviética. E aí, assim, qual é a parte curiosa disso, gente? Por que o PCC vai ter o Partido Central Chinês, né? Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por uma questão muito interessante. Vamos nem falar da China, tá? Eu ia falar da China agora, mas vamos falar do socialismo. O socialismo, para que ele seja aplicado, para que ele seja revolucionário, para que ele consiga, né, ter seu andamento, ele precisa ser, claro, revolucionário, ele precisa ser, de certa forma, autoritário com quem discorda dele, né? E isso vai fazer com que, no sistema comunista, ao longo do século XX, falando do sistema socialista, né, no comunismo ele nunca chegou a acontecer, mas que no projeto socialista eu tivesse vários poderes, vários governos autoritários. Porque imagine vocês, por exemplo, que, não sei, vou dar um exemplo aqui aleatório, um aluno, vou dar um nome, Cauã. Cauã, por exemplo, tem proximidade, sei lá, esquece proximidade. Cauã tem 5 casas na Salvador Allende, tá? Só que ele mora em uma, ele não mora em 5. A não ser que ele seja onipotente, onisciente, onipresente, ele mora em uma casa só. E aí a revolução acontece e o governo fala, olha, você tem uma casa que você mora, você tem mais 4 que você não mora, você aluga, você vende, sei lá o que você faz nessa casa. Faz de festa, sei lá, boate, enfim, contigo mesmo. E aí ele fala, cara, bom, você mora em uma casa, você tem 4, então eu vou pegar as 4 casas que você tem, tá? Na União Soviética e na China, tá? A partir de 49, o governo tinha poder sobre as casas, sobre as propriedades, e ele vai falar o seguinte, bom, então eu vou pegar a sua casa e vou passar para alguém que não tem casa. Vamos promover a igualdade, né? O socialismo ele tem como definição básica da sua condição a maior igualdade entre as pessoas. E isso vai começar pela propriedade privada, que vai passar para a mão do Estado. Beleza. Eu tenho quase total certeza que Cauã vai falar, vem passar minha casa puta, tá maluco, né? Vai negar essa possibilidade. E aí que ele nega a possibilidade, o governo, para ele poder colocar aquilo em dia, o que ele vai fazer? Ele vai minar, ele vai impossibilitar a liberdade de escolha do Cauã, então ele vai ter que ser autoritário. E aí o poder central, o poder de um partido único, se torna basicamente fundamental dentro dos regimes socialistas, tá? Bom, quem liderava o Kuomintang é o cara chamado Chiang Kai-shek, tá? Chiang Kai-shek, tá? Esse senhorzinho aí simpático sem cabelo. Não que ambos tenham muito cabelo, mas pelo menos de baixo tem mais, né? Que é o Mao Tse-tung. Eu quero que você grave a cara desse homem maravilhoso, esse homem democrático, gente finíssima. Observa o tom da minha ironia, tá? Se você não entendeu, eu espero que você entenda agora, eu estou sendo irônico. Veja, esse conflito vai gerar uma disputa civil na China que vai durar por algumas décadas, tá? E esse conflito civil foi tão difícil, foi tão complicado que gerou algumas questões dentro da China. Em primeiro lugar, a China entrou em convulsão social, então ela fica enfraquecida. Japão, que estava de olho no ferro, lembra lá do imperialismo japonês? Estava de olho no ferro, tá? Em relação à Manchúria, de olho nas condições ali da Indochina, de olho na condição de Formosa, a ilha de Taiwan, parte da China também. E aí o que vai acontecer? Esse conflito civil vai enfraquecer o conflito, tá? O conflito não, mas a defesa do território chinês. Que é enfraquecido esse território chinês, o Japão entra, tá? Ele domina a parte da China, e aí naturalmente o que vai acontecer que a China, além do próprio conflito interno, ainda vai ter o conflito externo, ainda vai ter expropriação de recursos do exterior, né? Ou seja, a China não está nada bem, né? Não está fácil para a China. É curioso, pessoal, porque o sistema socialista, o Partido Socialista Comunista, no caso o PCC, ele começa a ser perseguido por Chiang Kai-shek e seus asseclas. E aí ele começa, né, o partido, ele começa a fazer uma grande andança por dentro da China. A China é um grande país, tá, pessoal? Não sei se dá para observar com calma aqui, mas o mapa de fundo é o mapa da China. E aí a China, então, ela se torna, digamos assim, se torna não, né? Mas vamos colocar de uma seguinte forma. O partido entra por dentro do país, vai andando pela agricultura, tá? Pela população agrícola, pelas vilas do interior da China, tá? Vale lembrar que
quando essa andança acontece, chamado de Grande Marcha, tá? Eu quero que você grave esse nome, Grande Marcha. Essa andança acontece e eles vão levando o ideal socialista para dentro do país. Veja que isso não era difícil. A China era um país extremamente pobre, extremamente desigual, né? Então eles falavam, olha, com o socialismo você pode ter alguma coisa do que você nunca vai ter. E no capitalismo você vai trabalhar pra caramba para você nunca ter aquilo que alguns vão ter. Então era muito nítido que ia acontecer uma certa romantização e uma certa apologia da população à ideia do socialismo, né? Que eles iam apoiar essa ideia do socialismo. Bom, passa-se muito tempo, China continua em convulsão, até que a Segunda Guerra Mundial se aproxima e os partidos vão se unir, claro, para poder combater o mal maior, que para a China vai ser o Japão, tá? A China, na verdade, bate bastante no Japão, tá? E aí, assim, galera, o exército chinês não era rico, não tinha tantos recursos, mas tinha disciplina. Disciplina, poder militar muito forte, tá? E a China consegue, afinal de contas, tá? Combater os japoneses ali do seu ladinho ali, né? O Japão tá do lado da China. Bom, Japão toma porrada da China, né? Japão, para piorar, toma 2 bombas atômicas dos Estados Unidos, né? Enfim, toma pior. E aí, pessoal, a guerra acaba em 45, né? Em 49, uma outra história começa. A partir da Segunda Guerra Mundial, deixa eu só ver se aqui tá gravando, a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Quando a guerra acaba em 45, então nós temos uma revolução e aí o Mao assume o poder em 49. Bom, é importante que você saiba disso porque a partir dali a China começa a mudar completamente, tá? A China então se torna comunista, tudo bem? Pelo menos no sentido teórico, porque na prática só se torna um socialismo, tá? E aí a Revolução Chinesa começa a acontecer. E começa a acontecer como? Começa a acontecer porque, primeiro, você vai acabar com a oposição. Então, latifundiário, burguês, ou seja, burguês é aquele dono de indústria, de comércio, né? Oficialmente falando, a gente chama de burguês aquele dono dos bens de produção. Enfim, toda aquela população ali vai começar a sofrer morte, perseguição, prisões, porque não concordavam com a estrutura socialista, não concordavam, não aceitavam a ideia. Então isso é uma coisa polêmica que nós chamamos naquele momento ali, tá? Além disso, eu vou ter a planificação econômica. Então, na economia, nós temos uma planificação aí bastante interessante. O que significa planificação? É quando o Estado ele toma controle da economia, ele toma controle da propriedade, ele governa toda a estrutura econômica social do país. É basicamente um sistema bastante autoritário, mas no sentido da economia também é um sistema bastante interventor, né? Ou seja, ele planejava toda a lógica de custo, ele planejava toda a lógica de produção, tudo bem? O Estado era basicamente a indústria, o Estado era basicamente o comércio, o Estado era a produção de casas, tudo era o Estado, né? No socialismo, inicialmente, o Estado era extremamente forte. Você tinha ali momentos pontuais onde o Estado não tinha essa força, que era, por exemplo, nas fazendas. As fazendas não eram... não é que tivesse um dono específico, mas inicialmente a China tinha fazendas familiares, então você produzia ali com a tua família. E aí, claro, pessoal, a China passa por reformas muito importantes, que são a reforma agrária, reforma educacional, tá? E por aí vai, tá? Eu tô só aqui vendo a gravação, gente, por esse tipo de coisa, porque às vezes eu esqueço de alguma coisa, eu acabei de esquecer o microfone, e aí o teu áudio não ia ficar legal, ia ser um problema, tá bom? Ainda bem que eu lembrei, tá, do microfone. Então vamos lá. A partir daí, o que vai acontecer? Então, sim, a China passa por uma reforma muito grande. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Aquela população do Chiang Kai-shek, capitalista, aquela população que odiava o socialismo, não queria fazer parte disso, vai sair, tá, da China e vai fundar o que a gente conhece hoje como Taiwan. Né? A população vai migrar em direção à ilha de Taiwan, que na época era a ilha de Formosa, né? Enfim, ou Taiwan ou Formosa, tá? Depende muito da língua que a gente vai chamando, tá? Enfim, Taiwan. Então eu vou ter república na China, a República Popular da China, e na Taiwan eu vou ter a República Nacionalista da China. Legal? Então é importante que você aí saiba disso. Legal. Galera, ainda aqui dentro, observa que, cara, naquele momento que acontece a revolução,
O que mais está rolando são perseguições, prisões em praça pública, mortes em praça pública, né? Porque o que a China queria, o Estado chinês queria fazer o quê? Mostrar às pessoas que os maus exemplos deveriam ser combatidos. Então que teve gente pô, padre morrendo, né? Figuras religiosas morrendo. No socialismo, gente, a própria ideia de religião não era uma coisa lá muito bem-vinda. Por que não era muito bem-vindo? Isso não é uma regra para todos os sistemas socialistas, não, tá? Cuba é bem católica e é socialista. Mas quando a gente para pensar, né, na religião da China, o que Marx falava, né? Marx não foi o teórico do comunismo, ele não cria o socialismo, ele não cria o comunismo, mas ele começa a fazer, né, algumas leituras sobre o novo sistema econômico, né, sobre a União dos Trabalhadores. Bom, e aí o Marx ele falava uma coisa interessante, que era o quê? A religião é o ópio do povo. O que é a religião? É o ópio do povo. Pessoal, nada mais é religião ópio do povo do que, tá, um movimento aonde, tá, as pessoas, de acordo com Marx, elas ficariam alienadas pela religião. Então, em vez de elas irem para as ruas para se manifestarem, para lutarem por um mundo mais justo, melhor, com melhores salários, etc., o que elas vão fazer? Elas vão rezar. E aí, alguns sistemas socialistas, inclusive a China, acabavam proibindo as religiões ou acabavam indo contrário de forma indireta às religiões, porque compreendiam o papel de alienação desses movimentos, né? É claro que você ser religioso e você ser politizado não são coisas antagônicas, né? Inclusive no Brasil, os grandes sistemas ou regimes não, né? Mas os grandes movimentos políticos contra o governo militar na década de 60, que eram contra, né, o sistema autoritário militar, eram católicos, tá? Eram católicos. Nós tínhamos partidos cristãos, né? Até hoje tem partido cristão, mas eu tinha sistemas da própria igreja, tá? Que eram de esquerda na política, enfim. Então você não é obrigatório que você tenha alienação e, enfim, você não precisa conviver com a alienação sendo religioso. Mas o fato é que abre brecha para isso, tá? Porque você vai rezar para entidade, para Deus, para Alá, para quem você quiser, para Buda, tá? Para resolver teu problema, e hoje você, em teoria, ir resolver você mesmo essa questão, tá? Então eles começam a matar essa galera aí, tá? Perseguir, enfim, dentre outras questões. Bom, pessoal, a China, então, a partir daí, ela começa a realizar o que a gente chama de planos quinquenais. O que são os planos quinquenais? São planos que vão durar de 5 em 5 anos, pensando no longo prazo da China. Então, é como se a China atualizasse sua economia de partes em partes a partir de 5 anos. Então, 5 anos de agricultura, 5 anos de indústrias de base, 5 anos de indústrias de bens de consumo. E aí a projeção que se existia, né, era, bom, então em 20, 30 anos o país é uma potência, porque toda a estrutura que a gente já modificou vai estar atualizada, vai estar funcionando, vai estar muito boa. A ideia não era ruim. Bom, se for pensar que tudo vai funcionar de 5 em 5 anos, né, o Brasil está 30, 40, 50, 100 anos e tem muita coisa não funcionando. Então a ideia de 5 anos era razoavelmente positiva. E aí, pessoal, enfim, o negócio começa a acontecer. A agricultura começa a produzir, as indústrias começam a surgir e pipocar por toda a China, tá? O que vai, inclusive, servir de base para a produção chinesa ao longo do prazo, né? Ao longo do tempo aí. Só que em 58, depois de 7 anos de sua formulação, desse plano, dos planos quinquenais, o Mao, ele fala, cara, quer saber, eu tô no meio de uma Guerra Fria, o meu vizinho é a União Soviética, tá? Meus vizinhos, por outro lado, também são capitalistas como o Japão, né? Eu posso ser atacado, eu posso passar por problemas. Vai lembrar que a União Soviética, inclusive, era aliada da China, tá? Mas mesmo assim, se previa e se receava algum tipo de problema, tá? Ao longo do tempo. E aí o que a China vai, então, fazer? Ela vai fazer uma nova política, Mao vai estabelecer uma nova política chamada de Grande Salto à Frente, ou Grande Salto Adiante, tá? Mesma coisa. E aí, pessoal, o que era o Grande Salto à Frente ou o Grande Salto Adiante? Era um projeto de aceleração do comunismo chinês. E aí eu adoro falar sobre isso, porque, assim, é no mínimo interessante como é que isso acontece. Veja, Mao queria fazer um país industrial. Até aí, beleza, né? Vamos lembrar que o mundo passava por uma revolução industrial, o mundo se modificava. Então, a partir daí, você querer investir numa indústria não tem nada de errado, inclusive é sensato. Tá extremamente sensato. Só que aí, para que ele fizesse as indústrias, que não tinham lá muitos recursos na época, o que ele faz? Ele transfere recurso da agricultura para a indústria. Então ele pega enxada,
ele pega a colheitadeira, ele pega garfo de solo, né, aquele garfinho que você passa para poder afofar e arejar o solo, né, oxigenar o solo. Ele pega esses recursos e manda para as cidades, para as indústrias. Ele não só faz isso, ele, dentro das estruturas, por exemplo, de comunas populares, nós vamos falar sobre isso, ele pega, por exemplo, brinco, cordão, tudo aquilo que viesse do ferro, e ele pega aquilo e bota pra queimar. E eu falei sim, brinco. Ele pega brinco e joga pro campo. No caso, pro campo não, me desculpa. É que ele joga para as indústrias que tinham nas comunas populares, que eram tradicionalmente agrárias, tá? Eram do campo também. E aí, em resumo da história, pô, a indústria começa a bombar. Claro, começa a bombar. Todo seu investimento é a partir de indústria. Beleza. Só que aí, você não tem enxada, você não tem garfo, você não tem colheitadeira, você não tem nada. Você vai produzir como? Com a mão? Porque se você pensou isso, você pensou certíssimo, excelente, parabéns, você acertou teu raciocínio. É isso. Mao faz uma revolução onde ele prejudica toda a produção agrícola. E aí, meu irmão, mais de 30 milhões vão morrer só de fome. Os dados não são concretos, eu tenho entre 10 a 30 milhões, mas as mortes por fome eram extremamente recorrentes na China, tá? Não é à toa que tem meme aí que brinca, que zoa, que fala que socialismo, né, são símbolos que geram fome, né? O Burger King, o McDonald's, né? As Outback e o socialismo. Por quê? Porque não se pensava na produtividade. Se pensava em você gerenciar recursos de acordo com a vontade do Estado. Como o Estado era totalitário, não, mas era forte, era interventor demais, então era tudo passeado numa lógica política e não numa lógica econômica. Né? Não se observava a demanda e a oferta. E aí a fome começa a acontecer de forma bem generalizada. Né? Além disso, pessoal, eu vou passar uma imagem aqui adiante. Olha isso aí. Isso aí são as comunas populares da China. Tá? Então eram ambientes que, a partir do grande salto à frente, foram coletivizados, foram, na verdade, comunizados. Ou seja, as pessoas trabalhavam numa estrutura física que era de todos. Só que ao mesmo tempo que aquilo é de todos, aquilo é de ninguém. E aí a produtividade, ainda que quem estivesse no campo tivesse boas intenções, tivesse boas lógicas, tá? A produtividade caía. Tenta imaginar a ideia de que, por exemplo, tá todo mundo ali produzindo, não tem método, não tem organização, não tem técnica, ok? Isso começa a gerar problemas no campo. Então, e aí assim, vamos imaginar que você, por exemplo, tinha gente que passava mal, né? E aí tudo bem, esse cara não trabalhava. Mas aí o cara que, por exemplo, tinha cuidado da pessoa também não ia trabalhar, aí a pessoa que já não estava ali muito a fim de trabalhar também falava, fulano não foi trabalhar hoje, também não vou. E ficava um pouco nessa lógica, assim, não tinha uma organização eficiente do trabalho. Então, isso começou a gerar uma certa falta de produtividade no campo, que gerou uma fome muito grande. Associa isso com um problema muito grande climático na China, que teve durante 2, 3 anos, que foi a falta dos ventos de monções. E aí, para piorar a minha situação, o que acaba sobrando? Caramba, falta de produtividade, falta de tecnologia no campo. Então, assim, a mortalidade na China nesse momento cresce de forma absurda. Absurda. Tô falando de 20 milhões, 30 milhões, quer dizer. Tô falando de 10, 15 ali que faleceram. Tá? As histórias sobre a China naquele momento vão, assim, dizer que a população dentro das comunas populares comia carne humana, assim, né? Morreu um, passa no forno, né? Vai fazer uma fritadinha ali, tipo, né, panturrilha, né? De repente, bumbumzinho ali que sobrou ali mais gordinho, você fazia também, né, um filezinho. Era nesse nível, pessoal. Era nesse nível. Bom, a partir daí, a China, com o seu avanço ao longo do tempo, tá? O Mao era um cara bastante maníaco, né? Era bastante preocupado com a sua independência, com qualquer tipo de perseguição de um país alheio. E por sua vez, a China já não estava ali muito contente, tá, com o avanço de bombas atômicas dentro da China. O que vai fazer com que esses países que tinham uma relação muito próxima, a União Soviética também tinha essa mentalidade, tá, de planos quinquenais, essa coisa toda, enfim, vai fazer com que esse medo afaste os dois países, tá? Então vai ter uma cisma sino-soviética, vai ter uma separação entre o projeto político da China e a União Soviética, que até então eram muito colados, né? São vizinhos e, portanto, também muito próximos, tá? E aí, pessoal, o Mao, ele começa a ser questionado dentro da própria China. Por que ele vai ser questionado, né? Porque, e aí é uma parte que, assim, interessante e curiosa, que
Quando o mal, ele começa a gerar esses problemas todos dentro ali daquela região, né? Desculpa, gente, me perdi aqui. Pensei aqui no mal e algumas outras coisas, enfim. Ele, pessoal, vai acabar gerando, né, uma certa questão dentro das universidades, das cidades, que vão questionar ele, né? Então, os boatos sobre a forma como começam a acontecer, os boatos sobre problemas políticos, mortes, enfim, começam a chegar nos centros urbanos. E a população, sobretudo a população intelectual, começa a falar, cara, peraí, o que está acontecendo? O que está rolando? Né? O que está por trás disso tudo aqui? E aí, pessoal, a população começa a ter pequenas manifestações, o pessoal começa a escrever sobre a China, falando que, olha, a China não está rolando direito, não está funcionando como deveria, né, de que há problemas graves do governo. E o mal, tudo que o mal não queria era uma crítica ao seu governo. Por que o mal não queria essa crítica ao seu governo? Horas, se ele começa a ser criticado, ele poderia ser, talvez, retirado do governo, do seu poder. E, cara, tudo que o poder central, né, naquela época da China socialista não queria, aliás, poder central até hoje, tá, pessoal? Na China, até hoje, o governo é de partido único, não tem rotação de poder, não tem democracia até hoje na China, tá? E aí, Mao, com essa percepção, chega na seguinte conclusão. Vou fazer, então, uma revolução cultural. Isso! Revolução cultural. Eu vou fazer, então, uma revolução onde as normas, comportamentos, culturas da população seguirão, tá, mediadas e controladas pelo governo. Então, a partir de 66, tá, quando o grande salto à frente geram problemas razoavelmente graves dentro da China, eu vou ter a morte de intelectuais, a morte de estudantes, tá? O próprio estudante secundarista, por exemplo, do ensino médio, ele perseguia professores, perseguia colegas que eram oposição, tá? Estudantes universitários favoráveis ao governo delatavam os colegas que tinham uma certa horroriza, ou uma certa... Horroriza não, né? Uma certa ojeriza, ou um certo problema com o governo chinês, então eles delatavam essa população, e aí geralmente era morte, tá? Ou as pessoas eram... eram basicamente, como posso falar aqui, elas eram ali isoladas dentro do próprio território chinês. Só para dar uma ideia a vocês, o território chinês é gigantesco, né, pessoal? País gigantesco, a China deveria ter, não tem, né, mas deveria ter quase 8 fusos horários de tão grande que a China é. Pois é. Galera, e aí assim, o que o Mao fazia? Ele pegava aquele cara, tá? Isolava numa província gigantesca, então imaginem vocês, por exemplo, que o litoral era onde acontecia o governo, pegava esse cara e jogava lá pro interior, né? Interiorzão, sei lá, Xinjiang, uma província gigantesca e bem longe da China. Para poder fazer o quê? Calar a boca da oposição. Então assim, gente, era isso. Foi a forma que o governo fez para poder continuar, tá, ao longo do seu poder, fazendo o que gostaria e o que também não gostaria, né? Vai lembrar que a mídia não era permitida na sua integralidade dentro da China, tá? A mídia era controlada pelo Estado chinês, então isso nunca chegava pela mídia, né? Não tinha um Globo, uma Época, uma Veja chegando e falando para a população que, ó, isso aqui estava acontecendo. Então as informações eram sempre muito ali truncadas, alguém que falava para outra pessoa, ó, o Mao fez isso, o governo de Mao fez aquilo, e que ia passando como telefone sem fio. Daí então a dificuldade da população se erguer contra a China, e vai lembrar que a China crescia enquanto país, coisa que até então não acontecia. E quem estava ali de frente com esse crescimento? Mao. Além disso, pessoal, a cultura chinesa, que é uma cultura confucionista, tá? Que prevê bastante hierarquia, disciplina, entendia o respeito a Mao como uma forma de respeitar o crescimento do país também. Então, caramba, se fosse necessário a morte, tá? A dificuldade para se chegar numa China melhor para todos, muita gente concordava então com o governo, tá? Tem alguns casos muito interessantes, mas antes de falar dos casos interessantes, eu quero mostrar algumas fotos para vocês como essas, tá? População sendo perseguida nessa primeira foto aí, essa maior foto aí em cima, né? Aqueles que, por exemplo, discordavam do governo, enfim, eram perseguidos, decapitados, tá? Dentre outras questões. Abaixo você vê, na verdade, uma simulação, tá, pessoal? Isso é um teatro, mas esse teatro se mostrava, né? O que se fazia com as pessoas que iam contra,
tá, o governo de Mao. Elas lançavam na cabeça da pessoa, enfim, tá, um livro que Mao escreveu, chamado O Livro Vermelho. Então, pessoal, o que era o Livro Vermelho? O Mao lança um livro que era quase que um beabá de comportamento, né, de dicas, de como você deveria se comportar dentro da China para ser um perfeito cidadão chinês, tá? Era nesse nível. O cara escreveu um livro para você, tá, ter que seguir, tá, o beabá e se comportar de forma correta para não ser morto, decapitado, etc. Tem 2 casos muito interessantes na China. O primeiro caso é do Deng Xiaoping, né? Deng Xiaoping é um assessor do Mao, e aí o Deng, ele, enfim, trabalhava com o Mao, e aí como assessor ele falava assim, Mao, olha, isso aqui não tá muito bacana, né? Isso aqui não é a melhor coisa que você pode fazer, tá? E assim, teve uma vez que ele falou isso pro Mao, o Mao ficou tenso, porque ele viu no Deng, né? Deng, o nome é D-E-N-G, tá? D-E-N-G, Deng, tá? Não é Deng, né, do mosquito, mas enfim, tá próximo. E aí ele fica preocupado porque ele acha que Deng tá querendo tirar o poder dele, fazer uma revolução interna no partido para tomar o poder de Mao. E aí o que o Mao faz com o Deng? Pega e manda o cara, isola para uma província extremamente isolada e deixa o cara sem comunicação. O cara basicamente cala a boca de Deng de uma forma absurda, né? E aí não permite ao Deng circular no território, enfim, várias questões nesse sentido, tá? Além disso, tem casos, vários, onde a população era presa com motos, né, caminhões, enfim, carros, uma parte do braço, tá, em cada veículo, tá, então um braço num veículo, outro braço no outro, uma perna no outro, uma perna no outro, enfim. E aí os veículos aceleravam de forma simultânea. Eu nem preciso te falar o resultado final, né? Então, assim, pessoal, o governo de Deng é um governo extremamente complexo. De Deng não, desculpa, de Mao. É um governo extremamente complexo, polêmico. E aí fica uma reflexão curiosa que é: por que a população não tem ódio de Mao Tse Tung? Aliás, até hoje, o Mao ele tem mausoléus em nome dele, estátuas, né? A população até hoje ama o Mao Tse Tung, pelo menos em boa parte dela, tá? Ou na pior das hipóteses, admira, acha que foi importante o Mao. Pessoal, isso começa pelo seguinte: o Mao ele foi o grande primeiro líder da China. Foi ele que transformou a China de um país muito aleatório, muito conflituoso, num país que crescia com vários problemas, mas com vários problemas. E além disso, a educação chinesa não retrata com toda a gravidade o que Mao faz. Ok? Então isso é um ponto importante, porque eu, por exemplo, uma vez fui comer no China, né? É o termo mais pejorativo possível para você falar daquelas lanchonetes que vendem pastel, enfim, etc. Tá? Enfim, fui numa lanchonete em que tinha um chinês trabalhando, e aí, para quem gosta, né, pastel chinês, aquela coisa toda ali, aquele ketchup, né, que mais parece água do que tomate, né, enfim, copo com refresco, que a abelha entra, é o melhor que nós temos. Eu conheci a filha do cara, do dono do restaurante, e aí fui batendo um papo com ela, né, conversando com ela e tal, sobre política, porque vocês sabem que eu gosto bastante, né, não fiz geografia à toa. E aí a gente batendo um papo, ela chegou, falou pra mim: Gabriel, olha, a população aceita até hoje Mao, a população ainda vê que Mao foi extremamente importante, e a educação chinesa realmente não aborda com toda a profundidade as questões negativas sobre Mao. Aborda um problema ou outro, porque, enfim, também se tem muito receio, né, ainda mais com a internet hoje, de que algumas informações cheguem e impactem bastante a população chinesa. Mas, em todo caso, aliás, vai lembrar que até hoje a mídia dentro da China é controlada por essas questões, tá? Você não tem Facebook de forma integral na China, só para dar uma ideia a vocês. Mas, em todo caso, tá? O Mao, então, até hoje, ele é, de certa forma, querido pela China. E aí, pessoal, bom, Mao morre em 76. E a China, o que sobrou na China de Mao? Uma China que crescia industrialmente, com problemas de produtividade, problemas de fome e algumas manifestações políticas, tá, que eram ali fechadas, que eram o tempo todo ali caladas para que não houvessem problemas no governo. Só que, pessoal, você conter manifestações políticas é você exatamente abafar uma panela de pressão, sabe? Você pode abafar, mas uma hora estoura. E vai estourar na década de 90, vai estourar nos dias de hoje,
gente vai ver isso na próxima aula, tá? Vale lembrar que com a morte de Mao, sabe, você lembra daquele dengue que eu bati papo com vocês? Que eu falei sobre o dengue, que foi isolado, não sei o quê? O dengue, esse mesmo, assume o poder depois da China, em 78, tá? Escolhido ali por dentro do Partido Comunista, ele assume o poder e vai modificar a China. Deng, que não é nem um pouco bobo, vai perceber, afinal, que a China crescia, mas podia crescer muito mais. Seus rivais capitalistas cresciam num ritmo muito mais abundante, muito mais intenso, e a China, para poder enfrentar o capitalismo, para poder se tornar a par do capitalismo, ela precisava também modificar. E é ali que a China percebe um programa básico. Bom, se eu manter minha política socialista, né, mas eu tiver um pouquinho de mercado aqui, uma pitadinha de mercado, uma pitada de competitividade, uma pitada de propriedade privada, uma pitadinha ali de venda para fora, de exportar e ganhar dinheiro, tá? Talvez o socialismo consiga chegar onde ele quer. Porque eu vou ter riqueza, coisa que o socialismo nunca foi exatamente muito bom em produzir, e ao mesmo tempo eu vou ter o quê? Eu vou ter um governo, tá, que preza a igualdade e que tem liberdade de fazer aquilo que for melhor para o grosso da população. Tá? Então, Deng lança um programa de 4 modernizações, prevendo indústria, educação, agricultura, enfim, militarismo também. E ali, Deng vai implementar o que nós conhecemos hoje como socialismo de mercado. Tá bom? A nossa próxima aula a gente aborda isso com mais profundidade. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, tá? Um abraço e até a próxima.